Amém, glória a Deus, né? Quantos estão felizes na presença do Senhor, amém? Amém. Sendo abençoados, irmãos, nesses dias, amém? O Senhor vai continuar falando conosco, né? Já tem nos falado tanto, mas feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos que essa palavra nesse momento seja liberada com poder e autoridade do Teu Espírito. Ela seja espírito e vida dentro de nós. Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco mais uma vez e cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento, por alguns minutos, essa palavra, e a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, ela tem um tema que a unidade se expressa na unanimidade, amém? E essa palavra unanimidade tem falado muito ao meu coração, à medida que eu estava preparando essa palavra aqui. O irmão que ficou indiferente aqui no teatro, ele só não foi transformado, não foi liberto, porque ele não veio para a unanimidade do mover de Deus, amém? O mover de Deus, ele precisa ser unânime. Onde tem unanimidade, também tem mover de Deus. E há um tempo atrás, tinha uma frase que eles usaram numa propaganda que dizia: o sonho que alguém sonha sozinho é só um sonho, mas o sonho que você sonha junto já é realidade, amém? E o que nós somos igreja, irmãos? Qual o propósito de igreja? Nós estamos aqui, o Senhor nos uniu, o Senhor nos salvou com histórias diferentes, com realidades diferentes, com origens diferentes, e colocou um só sonho no nosso coração. E o propósito de Deus é que a gente possa sonhar juntos os sonhos do coração do Senhor. Quantos dizem amém? Amém? Porque a coisa mais triste que existe é viver sozinho, sim ou não? Viver na solidão. Você chorar sozinho é muito ruim, você não tem ninguém que você possa compartilhar suas dificuldades para chorar junto. E às vezes, até as conquistas, você não tem amigo, não tem ninguém que possa parar para se alegrar com você o dia que você está feliz, e também é horrível. Então nós precisamos experimentar a glória de viver a vida da igreja cheio de unidade, dessa unanimidade divina que o Senhor quer gerar em nós, amém? E qual que é o nosso sonho, irmãos? O nosso sonho é de uma igreja forte, uma igreja poderosa do Senhor, amém? Mas uma igreja forte é forte por causa dos seus vínculos, por causa das suas ligaduras, por causa da sua unidade. A força da igreja, debaixo do favor de Deus, ela está depois do favor, ela depende da unidade, amém? E quando nós, apesar de ser muitos, nós passamos a ser um só, em um coração, como nós temos aprendido aqui, então, irmãos, aí nós vamos experimentar a vida do céu na terra, porque unidade e unanimidade só existe no céu, é um negócio do céu. Não tem unanimidade nem unidade na empresa, pode ter união na empresa, mas unidade só é de Deus, é algo do céu. E o outro lugar, além do céu, onde existe isso, onde Deus quer gerar isso, é propósito dele, é na vida da igreja, amém? Por isso, irmãos, quando tiver unidade, unanimidade, um só coração na célula, nos cultos, no seu discipulado, nas nossas reuniões, as pessoas do mundo vão vir e vão ser tocadas, porque elas não encontram isso em lugar algum, amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Nós queremos compartilhar isso com os irmãos. Nós queremos que a nossa igreja, que as nossas igrejas, que a igreja seja um lugar gostoso, de alegria, de presença de Deus, cheio de graça, onde nós recebemos graça, mas também agimos graciosamente. É bom falar que nós somos amados e somos mesmos, mas os mais amados amam mais. Os mais amados perdoam mais, amém? Os mais amados são mais pacientes, os mais amados são mais cheios de vigor, de alegria, de temor. Os mais amados são mais generosos com o reino de Deus, os mais amados são mais dispostos.
Amém, irmãos? A graça nos foi dada não só com o propósito de ser algo só para nós. Ela é com tanta fartura, que é igual aquela comporta quando tem muita chuva. Se não abrir, arrebenta tudo. Porque a graça nos foi dada com muita fartura. Nós queremos ser essa igreja que tem que abrir as comportas da graça, porque nós não suportamos a graça só para nós. Mas, acima de tudo, nós sonhamos com uma igreja de vencedores, amém, irmãos? Não só crentes comuns, nós somos a igreja de vencedores, onde cada casa é uma extensão e cada membro é o quê? Para que a gente possa alcançar assim a nossa, e aí a gente acrescentou, e a próxima geração das crianças também, né? Para Cristo, e a ferramenta, a nossa prática para isso é através das células. Não apenas células de comunhão, mas células que se multiplicam uma vez ao ano. Amém? Vamos ver se a gente fala nossa visão juntos. Todos lembram? Está lembrando? Vamos dizer juntos? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro, alcançando assim a nossa e a próxima geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Amém? Precisamos ser unânimes. Nós só vamos ser uma igreja de vencedores de fato quando houver unanimidade entre nós. E essa é a condição, irmãos, para que nossos sonhos se tornem realidade no Senhor. Nós precisamos estar num só propósito, porque a verdadeira unidade se expressa na unanimidade em nome de Jesus. Existe uma frase do Nelson Rodrigues, eu até já compartilhei aqui com os irmãos da nossa igreja, outros irmãos talvez já tenham ouvido, que ele diz que toda unanimidade é burra. Já ouviu ele falar assim? Já viu? O pessoal lá do Supremo Tribunal Federal gosta muito de citar isso, né? Nelson Rodrigues. Mas essa frase, ela nega a si mesmo, porque então ele está dizendo que se todo mundo concordar com o que ele diz, todo mundo é burro, né? Mas isso pode ter valor para o mundo natural, irmãos, mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, o mover de Deus acontece quando nós somos um. O mover de Deus, ele é liberado quando nós temos unanimidade. Existe um erro maligno, uma mentira de Satanás lançada na nossa mente, que para ser inteligente você tem que ser do contra. Parece que o bonito é ser contra. Nós temos que ser contra aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você tem autoridade para se levantar, porque a Bíblia é autoridade acima de qualquer pessoa. Amém? Mas se está alinhado com a palavra de Deus, nós não temos que ficar com esse negócio de ser contra. Porque o mundo acha que tudo é bonito quem é contra. É inteligente quem está cheio de outros pensamentos diferentes. Mas a palavra de Deus ensina que as coisas de Deus acontecem por meio da unidade, ou seja, da unanimidade. Nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Creio que vai dar para projetar. Não vai dar? Então abra a sua Bíblia, ou acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver como. Atos 1,14. Vamos ler vários textos. Atos 1,14. A palavra de Deus diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Também Atos 2,46. Fala um outro exemplo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 4:24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Esse Atos 4, versículo 24, é o que nós fizemos aqui, levantando a voz unânime a Deus em oração. Romanos 15, versículo 6, diz: para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe qual que é o segredo, irmãos? Que em poucos anos o Império Romano, que se levantou ferozmente contra a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, se rendeu aos pés de Jesus, e o Evangelho se espalhou
né, poderosamente, o grande segredo, depois da presença e do favor de Deus, é porque a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha unanimidade. Amém? Unanimidade. Essa palavra unânime, ela vem do latim, que significa uma só alma. Mas do grego ela significa uma só mente, um só coração e um só propósito. E outra definição também dessa palavra unânime no original grego é que é comum acordo. Amém? Comum acordo. Nós precisamos estar em comum acordo com Deus, com a sua palavra, com a visão de Deus e com o propósito de Deus para nós. No exército existe um negócio chamado moral da tropa, que é aquilo que faz os soldados, o exército permanecer firmes, num só propósito, não é? Numa direção, com um só pensamento. Isso é o moral da tropa do exército também a gente pode chamar de unanimidade. E se tem um soldado, irmãos, lá, que começa a introduzir uma maneira diferente de pensar, o comandante vai intervir, porque ele não pode deixar isso acontecer, senão acaba com o moral da tropa. Os soldados, todos, têm que pensar da mesma forma, têm que falar a mesma coisa e têm que viver para a mesma coisa, para o mesmo propósito. Amém? Senão não tem vitória na guerra. Eu quero compartilhar 4 áreas onde nós precisamos ser unânimes. Nós precisamos ser um povo que anda em unanimidade, na unidade que se expressa através da unanimidade. Em primeiro lugar, nós precisamos ser unânimes no ensino. Fala comigo. Eu preciso ser unânime no ensino. A palavra de Deus em Atos 4:42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Os irmãos eu combinei com os irmãos uma música para a gente cantar no final. E eu creio que os irmãos que ficaram de vir aqui, pode vir os irmãos do louvor, pode ficar aqui à frente de uma vez. Acho que vai ser mais o nosso povo, porque a banda da Vinha não conhece, não vai dar para tocar em unidade essa não. Mas é uma música antiga, do tempo dos antigos. Eu aprendi agora, porque eu sou novo, mas os mais antigos que me ensinaram essa música juntos. Nós vamos cantar essa música no final. Mas o que eu quero pedir aos irmãos? Que cada um pegue o seu instrumento, fique onde você vai ficar no seu instrumento aí, porque nós, irmãos, queremos dar um exemplo maravilhoso de unanimidade é a música. Amém? Os irmãos estão prestando atenção, irmãos? Veja bem, a música é uma coisa muito interessante. Nós temos pessoas diferentes. Tem o José, que a túnica dele é de várias cores, né? Tem vários irmãos. E nós temos a bateria, que é, né, um instrumento de percussão. Temos o violão, que é instrumento de corda. Tem o teclado, que é instrumento diferente. O contrabaixo, que é um instrumento grave. É grave mesmo, né? E tem a guitarra do nosso amigo Kaique ali. Então, irmãos, olha só. Os instrumentos são iguais? Sim ou não? Não. Os irmãos que estão aqui são iguais? Um faz a primeira voz, outro faz a segunda, outro faz a... Eu não entendo tanto de voz assim. Mas é interessante é que quando eles se juntam, eles podem mesmo ser diferentes, com instrumentos diferentes, de maneiras diferentes, mas eles podem tocar uma mesma música. Amém, irmãos? Quando a gente junta instrumentos diferentes, pessoas diferentes, instrumentos completamente diferentes uns dos outros, tem uns que são de sopros, mas eles podem se juntar e em comum acordo para tocar uma mesma música. Então isso é maravilhoso, isso é unanimidade. E quando a gente fala de ensino, irmãos, usando o exemplo da música, significa que esses irmãos, para ser unânimes, como também a gente precisa ser unânime no ensino, eles precisam escolher cantar a mesma canção. Não adianta o William querer cantar juntos,
Essa aqui querer cantar Recebi um Novo Coração do Pai, e a Elaine, quiser cantar Celebra ao Rei. Não vai dar certo, ao mesmo tempo. Nós precisamos entrar em comum acordo, eles vão orar, eles vão entender de Deus, o Espírito Santo vai direcionar, e eles vão dizer, nós vamos cantar essa música, eles vão juntar todos em prol de uma só canção. Amém, irmãos? Então, o ensino é da mesma forma, precisa haver um único ensino no nosso meio. A Bíblia fala lá no Velho Testamento, que Deus proíbe 2 sementes diferentes do mesmo campo, não tem como ter. Amém? Existem ensinos centrais e fundamentais que são a base da nossa fé, né? A graça de Deus, a salvação pela fé mediante a obra de Jesus, o sacerdócio de todo crente, que para você ser crente você precisa crer nesses ensinos, mas existem outros ensinos, existem ensinos que nós edificamos sobre o fundamento de Jesus, e uma vez que o Senhor nos direcionou, com base na sua palavra, guiados pelo Espírito, a tal prática, a tal ensino, nós precisamos andar nesse ensino. Os irmãos estão compreendendo? Então, se Deus nos uniu, irmãos, aqui, juntos, nós queremos permanecer juntos e realizar um sonho de Deus juntos, nós precisamos andar em linha com o ensino da palavra de Deus, o ensino dessa igreja, o ensino das nossas igrejas, com a visão que Deus nos deu. Por exemplo, nós cremos na doutrina do sacerdócio de todo crente. Qual que é a visão? Uma visão é célula? Não, a visão é que todo crente é um sacerdote. Mas nós cremos que, para que essa visão do sacerdócio de todo crente se cumpra na prática, ela só pode ser cumprida através de células, de igrejas nas casas. Igrejas nas casas é Novo Testamento, é livro de Atos dos Apóstolos, é ensino de Deus, é ensino dos apóstolos. Então nós cremos que para edificar uma igreja segundo o coração de Deus, nós precisamos edificar uma igreja que vai para as casas, que vão para as ruas, e a melhor maneira de fazer isso é através de células. Então a melhor maneira de nós praticarmos a igreja do Novo Testamento é através de células que se multiplicam. Amém, irmãos? Esse é o nosso ensino. Então nós precisamos ter um só ensino. Eu não posso querer ter outro ensino, que vai resultar, depois nós vamos falar também da prática. E todas as vezes que alguém está ensinando algo diferente, ele está quebrando a unidade. E quando quebra, toda vez que a unidade para, o mover de Deus também cessa. A gente viu lá que quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, a unidade foi quebrada, e a nuvem parou por 7 dias, ela não continuou a trajetória para Canaã. Então, irmãos, eu gostei muito de algo que Deus falou muito no meu coração nessa palavra, que é o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, mas cada igreja, apesar de nós sermos nós temos realidades peculiares, né? A nossa igreja, nós entendemos uma maneira de sustentarmos os ônibus que rodam os domingos, trazendo os irmãos para a célula, para o culto, é fazer uma oferta na célula. A oferta é de Deus, a oferta é parte do culto, e se lá na célula nós também cultuamos a Deus, então a razão é que, assim como ofertamos no templo, quando nós estamos no prédio, adorando, nós também podemos ofertar na célula. Amém ou não, irmãos? Todas as vezes que uma célula está reunindo, o que está reunindo lá? A igreja? Amém? Os irmãos creem nisso? Então, essa é a primeira razão. E também é uma maneira da gente sustentar, manusear os ônibus, manter os ônibus. E eu creio que outras igrejas podem fazer isso, é um pouco diferente, mas, irmãos, agora, pode ter algum irmão que não concorda. Eu não acho que deveria ter essa oferta na célula. E algo que falou no meu coração é o seguinte: se há algo que você discorda, mas ainda assim deseja de ficar junto conosco, você precisa guardar essa discordância só para você. Você não pode ensinar essa discordância. Como estão compreendendo? Fica só para você. Se você não entendeu certas coisas ainda, mas a partir do momento que você começa a ensinar diferente, você está quebrando a unidade. E a unidade não pode ser quebrada em nome de Jesus. Amém? Mas a gente não tem liberdade para pensar e ter opinião diferente? Temos toda a liberdade em relação às coisas do mundo.
como já foi falado aqui, as coisas naturais. Mas em relação à vida da igreja, a edificação da igreja do Senhor, nós precisamos todos ser unânimes. Amém? 2 Coríntios 13, 11, a palavra de Deus diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer, e vivei em paz, e o Deus de paz estará convosco. Sede de um mesmo parecer. Amém? Um exemplo interessante, nós vivemos ontem, né? Nós estávamos numa luta muito grande, porque nós estávamos aqui recebendo os irmãos, queríamos receber da melhor maneira possível. Fizemos um plano A e um plano B. E o plano A é receber os irmãos na pousada, mas se a chuva impedisse demais, o plano B seria receber os irmãos nas casas. E vocês todos já estavam também reservados a hospedar de você numa das casas. Só, irmãos, que ontem eu fui lá em cima na pousada dar uma averiguada como é que estava o andamento das coisas, e caiu muita água, muita água. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai fazer? A semana inteira passou seca. Agora hoje chove e esses irmãos estão vindo, os nossos irmãos. Precisamos recebê-los. E aí, irmãos, chovendo. E aí, depois que a chuva começou a rodear, eu falei, não, ela não vai chegar aqui, ela vai passar em volta. Mas depois não é que ela chegou, chegou forte. Eu falei, Senhor, se tem misericórdia de nós, meu Pai, facilita as coisas. Aí quando foi, eu falei, Senhor, quando der 5 horas da tarde, eu vou tomar uma decisão no Senhor. O Espírito Santo fala comigo, e você fica com 1000 coisas na cabeça. E quando foi 5 horas, parou a chuva, não pingou mais. E aí o Senhor colocou no nosso coração, vamos trazer os irmãos para cá mesmo, para a pousada mesmo, a gente vai colocar carros que vão trazê-los. Aí houve paz no coração. Mas, irmãos, veja bem, nós poderíamos, igual eu perguntei vários, irmão, ora, vamos ver isso aí, nós temos que decidir, vamos ver o que Deus vai falar. Quando a gente está conversando sobre, orando sobre, nós ouvimos, né? O que cada um sente, o que cada um às vezes até pensa, mas a partir do momento que nós entendemos a direção de Deus e foi decidido no Senhor, debaixo da oração dependente do Espírito, agora nós somos unânimes para levar os irmãos para a pousada. Nós vamos de carro, se carro não der, nós levamos nas costas, amém? Se nas costas não der, nós alugamos um helicóptero, a gente faz o que, mas nós vamos colocar os irmãos lá, e nós vamos tirar o irmão lá, os irmãos de lá, no poder do Senhor Jesus. Ah, mas não deveria ter sido tomada. Pois é, antes não deveria, mas agora foi, agora nós somos unânimes do Senhor, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? Estamos, cada igreja, cada irmão, eu sei que tem um testemunho de um mover poderoso, né, de Deus, até mover maior e mais extraordinário. A igreja videira, por exemplo, é algo assim, um mover extraordinário de Deus, porque em 20 anos, uma igreja sair de uma garagem com 60 e poucas pessoas, está mais de quase 40 países, né, cerca de quase 1000 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, é algo extraordinário, sim ou não, irmãos? Amém? Só em Goiânia, eu acho que eles têm mais de 3.000 células e 500 células de adulto, acho que sem contar as de criança. Então é algo tremendo. Você na sua igreja tem testemunhos. E aqui na nossa igreja, eu estava parando para pensar. Coisas extraordinárias de Deus aconteceram em 5 anos. No ano de 2010, nós estávamos ali naquele prédio antigo ainda, eram mais ou menos 100 irmãos. Nós estávamos ali com o sonho de viver algo extraordinário de Deus. Passamos um período difícil, não é? Tentando romper e a coisa estava muito difícil. Mas quando o Senhor derramou a sua graça, em 5 anos, a nossa igreja foi para a casa dos 500 membros, de 8 células, nós fomos lá para a casa de 70, 80 células, não é? Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos pousada, nós não tínhamos terreno, nós não tínhamos prédio, tudo isso aqui aconteceu num período de 5 anos, crescimento, amém? Mover de Deus, pousada, prédio, tudo, Deus nos deu. Eu considero isso, pela nossa realidade, que é algo extraordinário, por causa da graça de Deus.
Mas, irmão, você já reparou tanto de coisa que aconteceu em 5 anos? Agora, por que aconteceu isso? Primeiro, a graça, mas juntamente com ela, que a graça se manifesta na unidade, nós estávamos com o mesmo pensamento, o mesmo parecer e um só coração. Amém? A sua igreja também tem testemunho. Se você olhar para a realidade da sua igreja, do seu povo, você vai ver que os momentos que mais rompeu, que mais avançou na sua célula, na sua igreja, foram os momentos que vocês estavam em mais unanimidade, em mais unidade. Amém? Por isso a unidade é poderosa. Mas a segunda área que nós precisamos romper, avançar em unidade e unanimidade é na prática, naquilo que nós praticamos como igreja. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11:16: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, não temos tal prática, nem as igrejas de Deus, porque Deus não é, 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, irmãos, nós precisamos também ter uma só prática. Se nós não tivermos uma prática só, vai dar confusão. Amém? Se a visão da nossa igreja, se o ensino do Senhor para nós é edificarmos a igreja através de células, nós não podemos edificar com ponto de pregação, com cultos nos lares, com outras maneiras. Nós vamos edificar a igreja através de células que se multiplicam. Amém? E se dentro da realidade das células, o Senhor nos deu a prática de compartilhar a palavra de domingo, o Senhor nos deu a prática de fazer eventos pontes, o Senhor nos deu a prática e a visão, a direção de fazer encontros, vamos fazer isso para a glória de Deus, essa é a nossa prática. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas é difícil, nem todo mundo firma. Irmão, você já viu aquele seriado na televisão lá do Febre do Ouro? Aqueles caminhões grandões, aquelas máquinas que eles colocam, e eles chegam numa área, eles praticamente destroem a área, e vão colocando toneladas de terra ali, e vai lavando, no final, eles colocam na mesa o ouro. Está ali o resultado, mas aquilo não é igual comparado ao montão de terra, mas é algo valioso e precioso, irmãos. Não é fácil, nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas não sabem o trabalho, mas vão continuar fazendo a mesma coisa, a mesma prática, a mesma fé, em nome de Jesus. É interessante que num carro, com 5 irmãos dentro, todos eles sabendo dirigir, nós precisamos definir quem vai ser o motorista, irmãos. Porque um carro com 5 motoristas, e todos os 5 querendo dirigir e dar opinião, esse carro não vai chegar a lugar nenhum, ele vai sofrer um acidente. Verdade ou não? Ou o motorista vai ficar louco, ele vai dar um negócio. Porque todos os 5, não, faz assim, puxa para cá, tira ali, olha ali, não, sai ali. Não dá certo. Nós precisamos deixar o motorista dirigir. E nós vamos ser um com ele, em nome de Jesus. Amém? Então, até mesmo nisso, irmãos, precisa ter unidade, unanimidade. A nossa prática, para não haver confusão. E nós precisamos restaurar urgentemente a unanimidade para nós avançarmos no reino de Deus. Eu estava lembrando, o Espírito Santo estava me lembrando, que no tempo dos juízes, foi um momento mais sombrio, mais horrível da história de Israel. Um momento triste, que o povo sofreu, que o povo padeceu. Mas sabe qual que é o motivo? E eu estava estudando sobre isso. O povo de Israel, no período de juízes, passou 93 anos, ou perdeu 93 anos da sua história, escravizado nas mãos do inimigo, dos inimigos, sendo dominados, humilhados pelos inimigos do povo de Deus. Por que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz lá em Juízes 17:6, que cada um fazia conforme o que bem queria, conforme o que bem entendia. Não havia rei entre eles, não havia liderança, não havia unidade, não havia unanimidade. Então cada um começou a fazer do jeito que achava que deveria ser.
e eles foi oprimidos, perderam 93 anos sendo escravizados nas mãos dos inimigos. Irmãos, o Senhor levantou coordenação de autoridade sobre nós, o Senhor nos deu uma visão, o Senhor nos deu um propósito, o Senhor tem nos dado o maná farto, o cereal farto da palavra. Nós precisamos edificar na mesma prática, fazendo segundo a direção do Senhor, segundo a instrução daqueles que estão em autoridade sobre a nossa vida. Quando a gente coloca um feixe de luz concentrado num só lugar, ele se torna um laser, capaz de cortar as coisas, né? Capaz de derreter as coisas. E até mesmo, irmão, você já viu aqueles filmes de sobrevivência, seriados? Você pega a lente de um binóculo ou de um óculos de grau e você foca a luz do sol num ponto só o tempo todo ali, vai pegar fogo, vai queimar. Por quê? Vai resultar em fogo, porque houve foco, houve unanimidade, num só lugar, num só propósito, numa só direção, num só coração. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Em terceiro lugar, nós precisamos também, a outra área que nós precisamos ter unanimidade é nos pensamentos e nas palavras. O que significa, em relação à música, ter unanimidade nas palavras? É os irmãos tocarem no mesmo tom. Vamos tocar uma música aqui, aí o Juninho pega Ré, o sertanejo pega Mi, e esse amado, o Kaique, pega Dó. Não vai dar certo, irmãos. Tem que definir, tem que ser um tom. Qual é o tom que vai ser cantado a música? Juntos é qual? Lá maior. Então todos eles vão tocar em Lá maior. Amém, irmãos? Não está falando o mesmo tom, entoando o mesmo tom. Então, a unidade, ela é mantida, ela é sustentada quando nós aprendemos a falar a mesma coisa. E falar a mesma coisa vem de pensar a mesma coisa. Amém, irmãos? Nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. A Bíblia diz, tem como projetar? Ainda não? Vai aparecer, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Amém? Vamos dizer algo juntos. Vamos dizer assim, ó: eu sou unido em um mesmo pensamento e um mesmo parecer com os meus irmãos. Amém? Nós precisamos aprender a discernir isso. Então a gente não pode ter gosto e opinião diferente. Vamos falar tanto aqui. O problema é que os irmãos já pregaram muita coisa que eu ia pregar, né? E o pastor Roberto falou que ninguém está muito interessado na nossa opinião, irmãos, nem Deus. Não é verdade? Sabe o que nós precisamos? Não é de tantas opiniões, nós precisamos de uma palavra de Deus. Amém? É nisso que o corpo se manifesta. Quando você vier falar algo lá na sua célula, ou com o seu líder, ou com o pastor, ou lá na sua igreja, você venha com a palavra de Deus. Ore antes, faça um jejum antes, ouça de Deus antes. E se você tem algo para falar, fale da parte do Senhor, porque vida vai brotar no coração dos irmãos que estão ao lado. Presença de Deus e vida de Deus vai manifestar no coração da liderança, e você vai ser instrumento de Deus para uma solução, para não ser parte de problema, mas para ser parte de solução. Então, irmãos, menos opinião e mais palavra de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o mesmo falar, ele vem de um mesmo pensamento.
Paulo diz em Filipenses 2:2, ele diz: completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Na linguagem aqui, revista atualizada, diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Amém, irmãos? Sejais unidos de alma, ou seja, unânimes, tendo o mesmo sentimento. Como é que eu faço isso? É algo poderoso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz: não vivo eu, não mais eu. Amém? Quando nós somos o eu demais da conta, ou qualquer medida de eu, vai dar divisão, dissensão, confusão, e cada um vai querer uma coisa, vai pensar. Mas quando não é mais eu quem vive, mas é Cristo vivendo em mim, é a vida de Cristo se manifestando, presença de Cristo, glória de Cristo, propósito de Cristo. Aí, irmão, sem perceber, nós estamos sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo encargo, amém? A mesma essência, em nome de Jesus. E algo poderoso é que Cristo é o cabeça, vivendo em mim. E é interessante observar que tanto falar quanto pensar são funções do corpo ou da cabeça, irmãos? O falar e o pensar são funções da cabeça. Cristo é o cabeça. Quando Ele vive em mim, nós vamos pensar e vamos falar. Quando Ele estiver vivendo em você, você vai pensar e falar a mesma coisa, vai falar alinhado com a cabeça que é Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero terminar falando do quarto aspecto, que nós precisamos ser unânimes. Quarta área, é na mesma essência. Porque quando nós tivermos a mesma essência, nós também vamos ter a mesma expressão. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: quanto ao mistério das sete estrelas, que vistes da minha mão direita, e aos 7 candeeiros ou candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas, ou seja, os líderes dessa igreja, os pastores. E os 7 candeeiros ou 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós vemos aqui que os candelabros representam a igreja. Deus é a luz do candelabro, porque o candelabro é aquela haste que tem, 7 pontas, e ali tem em cada uma lâmpada com luz, para emitir luz. A luz é Deus. A lâmpada, a Bíblia diz que é o Cordeiro, que é Jesus. Jesus é a lâmpada, Deus é a luz. Mas o candelabro é a igreja. E a igreja sustenta a lâmpada e a luz. Não no sentido de manter, mas no sentido de expressar. Amém? Agora, irmãos, o candelabro, ele tem algo comum, ele é interessante. Ele tem uma só essência. O candelabro, ele é de ouro. Ouro, irmãos, fala de obra de Cristo, de centralidade de Cristo, de natureza divina. Por isso que no tabernáculo a arca era de madeira revestida de ouro, porque apontava para Cristo, apontava para a presença de Deus. Então qual que tem que ser a essência? E Deus estava falando no meu coração quando eu estava preparando essa palavra. Como é que eu posso, irmãos? A gente fica pensando, né? Sabemos que nós temos que ter um só ensino. Sabemos que temos que ter uma só prática, ser unânimes na prática e unânimes no pensar e falar, não é? Mas o que vai gerar isso? Deus estava falando no meu coração, quando nós tivermos a mesma essência, quando a essência da nossa vida espiritual for o ouro, não pode ser palha, não pode ser o capim lá, não pode ser madeira, nem bronze, é ouro, irmãos, não é ferro, amém? É ouro. Quando nós estivermos desejando e edificando a nossa vida na mesma essência, Cristo, presença de Jesus, graça de Deus, favor de Deus, justiça de Cristo, quando nós estivermos firmados nessa justiça,
Quando nós estivermos cheios da vida de Deus, esse ouro também aponta para a unção do Espírito. Quando nós estivermos buscando essa unção, crescer na presença do Senhor, cheios da unção, do poder do Espírito Santo, quando nós não admitirmos mais reuniões vazias, seja num discipulado, eu tenho orado, Senhor, numa simples conversa, num simples encontro, não deixa ser só uma conversa, não deixa ser só um bate-papo, que a glória do Senhor se manifeste na minha vida, e seja uma conversa de vida, e seja um aconselhamento de vida, e seja um discipulado de vida. Quando você buscar e desejar que a sua essência seja ouro, seja Cristo, irmão, essa essência vai gerar unidade e unanimidade. Uma só essência gera uma só expressão, amém? E uma só expressão no ensino, uma só expressão na prática, uma só expressão nas palavras. Vamos estar falando as mesmas coisas. Aqui nós amamos o Jesus, amamos a presença, nós amamos edificar uma igreja de vencedores, amamos a obra de Deus, amamos a volta de Jesus. Nós somos pela edificação da igreja. Uma só essência. Porque quando nós somos um na essência, nós também vamos ser um na expressão. O candelabro é para clarear a escuridão. O mundo está escuro, o mundo está em trevas, mas a igreja sustenta a expressão da luz do Senhor no meio das trevas, para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam transformadas, amém? Então, querido, não seja um líder independente, não queira edificar uma obra independente, não queira edificar do seu jeito. Nós precisamos entender, se eu quero edificar diferente, ou eu estou equivocado, ou Deus me colocou no lugar errado. Você acha que o Senhor te colocaria no lugar errado? Te salvaria no lugar errado? Nós precisamos deixar o Senhor quebrantar o nosso coração, deixar a vaidade de lado, o orgulho de lado. Não queira só fazer diferente com a sua célula. Porque, irmãos, Deus tem obras maiores para nós, irmãos, creem? O que nós temos visto só passam de gotas, não passam de gotas. A chuva está vindo aí, em nome de Jesus. E nós vamos atolar nessa chuva, vamos tomar banho nessa chuva, nadar nela, rolar nela, mas nós vamos ser encharcados da chuva de Deus. Mas se nós queremos colher esses frutos numa medida que ainda nós não vimos, e cada uma das nossas igrejas da Vinha pode orar, nós estamos orando aqui, Senhor, faça aqui o que o Senhor nunca fez em nenhum lugar. É porque nós somos melhor? Não, é porque nós dependemos da graça. Mas você pode orar lá também, Senhor, faça aqui o que o Senhor nunca fez. Opere aqui de uma maneira tão grande que o Senhor nunca operou, por causa da sua graça. Você pode desejar ter o ministério que você merece, você pode desejar ter o ministério que Cristo merece, porque a sua justiça é Cristo, o seu merecimento é Jesus. Se queremos colher esses frutos, numa medida que nós não colhemos ainda, nós precisamos andar juntos, amém? E quando nós falamos de uma mesma expressão, nós temos que cantar uma mesma melodia, não é verdade? A mesma música, o mesmo ritmo, o mesmo tom, a mesma melodia para a glória de Deus. Nós queremos cantar uma só canção de propósito da sua vida para o Senhor, amém? Vamos ficar de pé nesse momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Talvez você precise se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Talvez o inimigo tenha tentado seduzir o seu coração com tanto engano. Mas peça ao Senhor para alinhar o seu coração com Ele, alinhar o seu coração com a palavra dEle. Peça ao Senhor para alinhar o seu coração com a prática dEle para a sua igreja. Peça ao Senhor para alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo, porque isso vai gerar o mesmo falar, isso vai gerar unanimidade. Senhor, faça-nos um na presença do Senhor, um com o Senhor, um com o teu coração, um com o teu propósito, um com aqueles que manifestam o mesmo coração, o mesmo propósito.
Senhor, nos ensine pelo seu poder, gere em nós a mesma essência, o ouro, a presença de Cristo, a vida do Senhor seja tão forte em nós, seja tão abundante em nós, ela nos leve a expressar a mesma coisa, a presença e a glória do Senhor, nas nossas células, nos nossos encontros, nos nossos discipulados, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, nos nossos cultos, nas nossas cidades, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.